Sou Mônica Zelaya, sou enfermeira da Gerência de IST-AI da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Hoje vamos dar continuidade ao nossa teleaula sobre o SINC, nosso Sistema de Monitoramento Clínico das Pessoas Vivendo com HIV. O módulo de hoje será o de TB-HIV, co-infecção TB-HIV. É importante falar que esse módulo é um módulo recente, que iniciou em maio de 2020 e vem crescendo, se aprimorando com o tempo. Em que consiste esse módulo de TB-HIV? O módulo de TB-HIV da co-infecção é composto de duas grandes abas, uma do gap de tratamento da ILTB e o gap de início de TARV em pessoas co-infectadas. Com relação ao gap de tratamento da ILTB, quando queremos baixar um relatório, na verdade temos a opção de selecionar 3 grandes relatórios. Um relatório de monitoramento, um relatório nominal e um relatório consolidado. Primeiramente, vamos definir o que é ILTB. O caso de ILTB se refere à pessoa que se encontra infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, mas não possui a doença tuberculose. O organismo da maioria das pessoas consegue combater o bacilo da tuberculose e é capaz de mantê-los inativos. Entretanto, os bacilos permanecem vivos e, a partir do momento em que existe uma deficiência imunitária, ele pode desenvolver uma tuberculose, pode ativar a tuberculose. Isso chamamos de ILTB, infecção latente por tuberculose. Agora, qual é a indicação para o tratamento da ILTB para as pessoas vivendo com HIV? O tratamento da ILTB está indicado para todas as pessoas, após descartar uma tuberculose ativa, que apresentem as seguintes situações: uma contagem de CD4 menor ou igual a 350, realizada nos últimos 6 meses, independentemente do resultado da sua prova tuberculínica ou do IGRA. Também aquelas pessoas que têm uma contagem de CD4 maior que 350, porém a prova tuberculínica é maior que ou igual a 5 e o seu IGRA é positivo, tem indicação de tratar a ILTB. Aquela pessoa que teve contato com tuberculose pulmonar confirmada por exame laboratorial, tem indicação de tratar ILTB. Aquele que tem um registro documental da prova tuberculínica maior que 5 milímetros ou um IGRA positivo, porém não foi submetido ao tratamento da ILTB, também deve tratar. E, finalmente, aquele que tem uma radiografia de tórax com uma cicatriz radiológica de tuberculose e sem tratamento anterior. Também tem indicação para tratar a ILTB. Quem são as pessoas que se encontram no relatório da ILTB? São aquelas que no Ciclone não têm dispensa do tratamento da ILTB, TPT. Mas no Cicel eles estão com CD4 menor ou igual a 350 células por milímetro cúbico nos últimos 6 meses. Ao cruzar os dados desses 2 bancos, nós temos uma lista de pessoas que são aquelas suscetíveis a desenvolver a tuberculose ativa. Paralelamente a isso, em outro sistema, o sistema ILTB, essas pessoas se encontram sem notificação do tratamento da ILTB. Ou seja, no relatório da co-infecção, com relação ao gap de tratamento da ILTB, nós temos a junção de 2 grandes bancos, Cicel e Ciclone. E a esse se soma mais um banco de vigilância da notificação da ILTB, que é o ILTB. Essas informações são atualizadas mensalmente, assim como os demais relatórios, e são excluídas se a pessoa iniciar o tratamento e ou for notificada. Resumindo, uma pessoa que no Cicel está com uma carga viral menor ou igual a 350, ela pode estar sem dispensa do tratamento da ILTB, TPT, tratamento preventivo da tuberculose, e no ILTB não está notificada. Então, é recomendada a essa pessoa notificar e tratar ou atualizar o seu CD4. Por outro lado, se a pessoa está com CD4 com menor ou igual a 350 no Cicel e no Ciclone ela tem um registro de uma dispensa do tratamento preventivo da tuberculose, no ILTB ela está sem notificação, essa pessoa tem a recomendação de somente notificar.
Como eu acesso a esses relatórios? Do lado esquerdo da página do SINC está a aba ou módulo da coinfecção TB-HIV, onde eu posso selecionar o primeiro item que se refere ao gap de tratamento da ILTB. Quando eu clico em gap do tratamento da ILTB, eu vou poder selecionar 3 relatórios: o relatório de monitoramento, o relatório nominal e o relatório consolidado. O que é o relatório de monitoramento? É aquele que dá acesso à área para estabelecer uma situação para cada caso inicialmente identificado no relatório nominal da ILTB. Ou seja, eu posso selecionar essa pessoa no relatório nominal, ir ao meu monitoramento para ver em que situação ele se encontra e selecionar essa situação. Isso se chama atualizar a informação no sistema de monitoramento da ILTB. Se chama fazer um monitoramento em si. Outro relatório que eu tenho é o relatório nominal, que é a lista nominal das pessoas com CD4 menor ou igual a 350, realizados nos últimos meses no CICEL, sem dispensa de tratamento do tratamento da ILTB no Ciclon, ou sem a notificação do tratamento no sistema ILTB. O terceiro relatório é um relatório consolidado, ou seja, a consolidação dos casos originalmente listados no relatório da ILTB, de acordo com a ação recomendada ou realizada. Ao baixar o meu primeiro relatório nominal, é necessário que eu faça um filtro, colocando qual é o período desejado, um período inicial e um período final. Fazer um filtro sobre as ações recomendadas, que são notificar no ILTB, iniciar o tratamento da ILTB e notificar, atualizar o meu CD4, novo CD4 maior que 350, identificado automaticamente, ou todas as situações acima. Também posso fazer o filtro dos pacientes, todos os pacientes, ou os que ficaram pendentes de análise do meu monitoramento anterior. Também posso selecionar o nome de um único paciente e colocar o nome dele e ele vai me dar esse paciente específico que eu quero ver no meu relatório. É importante lembrar que existem ações que são recomendadas, que são dadas pelo próprio Ministério, pelo SINC, que em função da existência dessa informação nos sistemas. Quais sistemas? CICEL, Ciclon e ILTB. Com relação às informações dos relatórios nominais, a gente diz que tem várias informações que são importantes. Ações recomendadas, que falei há pouco tempo. Quais são os serviços? Qual é o serviço de saúde? Nesse serviço de saúde eu tenho o nome da instituição solicitante, o município da instituição solicitante. Tenho também a identificação e as características sociodemográficas. Se refere ao perfil do paciente, ao nome do paciente, data de nascimento, idade, sexo, gênero, raça, cor, escolaridade, nome da mãe e o município de residência. Também temos informações clínicas, a data e o valor do seu CD4, se essa pessoa utiliza ou não a TARV, se a data da última dispensa do tratamento preventivo da tuberculose, TPT. Também temos informações sobre o profissional que atende essa pessoa, o nome dele, qual foi a ação realizada, e atualizado por e data de atualização. Importante ver que existem dois tipos de ações: as que são recomendadas, que se encontram no relatório de monitoramento, que estão dadas em função das informações e dos registros nos sistemas, e aquela que vai ser realizada e que o profissional que está atualizando, que está fazendo o monitoramento, vai selecionar na aba de ação realizada. O monitoramento, para entrar nesse relatório no monitoramento da ILTB, eu também preciso selecionar um período inicial ou um período final, uma ação recomendada ou todas as ações. Normalmente a gente indica que baixem todos, porque aí eu vou ter uma coluna para cada uma delas. O paciente que eu quero obter nesses relatórios, todos ou algum específico, ou os que ficaram pendentes de análise após o meu último monitoramento. Ao entrar no relatório de monitoramento, eu observo essa grande planilha, onde está na primeira coluna eu tenho a ação recomendada, o nome do paciente, os dados dessa pessoa registrado no CICEL,
através desse íconezinho roxo na terceira coluna. A data do exame de contagem do CD4, o valor desse CD4 nessa ocasião. Se o paciente está em uso de TARB, sim ou não. O nome do profissional que acompanha esse paciente. A data da última dispensa do tratamento preventivo da tuberculose. A ação realizada e atualizado por e a data da atualização. Cabe lembrar que cada linha se refere a um paciente. E na coluna de ação realizada, eu vou selecionar que ação eu realizei no momento em função do como está o acompanhamento desse paciente. Para fazer o monitoramento, existem também algumas instruções, como no gap de tratamento, no gap de ILTB, eu tenho pessoas que vão permanecer no meu monitoramento e pessoas que vão sair do monitoramento ao serem analisados. Então, existem permanência no monitoramento. Quais são as ações realizadas que fazem com que a pessoa permaneça? A pessoa que tem o tratamento da ILTB não indicado. O paciente que recusa o tratamento da ILTB. Aquele foi informado ao médico responsável da rede privada. Essas ações fazem com que a pessoa permaneça no meu relatório. Porém, aquelas pessoas que saem são aquelas que já foram notificadas no ILTB, que foi iniciado o tratamento da ILTB e foi notificado no ILTB, a pessoa que tem indicação para tratamento de tuberculose, ela vai sair, a pessoa com sintomas de uma tuberculose ativa, um óbito, o paciente que mora ou que foi transferido para o exterior, aquela pessoa que teve um novo CD4 maior que 350 identificado automaticamente no sistema, vai também sair do monitoramento. Aquele que tem um novo CD4 maior que 350 identificado na rede privada também sai. Aquela que já tratou ILTB no passado ou já teve tuberculose no passado. Essas são as orientações, as instruções para fazer o monitoramento e o que passa, vai ser a dinâmica, se elas vão permanecer ou vão sair do meu relatório. Aqui está o detalhe de quais são essas situações, qual o nome da situação, a ação realizada e, enquanto ao monitoramento, o que acontece? Ele é retirado ou ele é mantido? Ele permanece ou ele sai? E o nosso terceiro gap de ILTB é o relatório consolidado. São também relatórios que eu posso visualizar ou baixar uma planilha de Excel, e nesses relatórios eu contenho algumas informações importantes. Primeiramente, a informação geográfica e do serviço, ou seja, qual é o município e qual é a instituição solicitante. Total de pessoas monitoradas, ou seja, o número acumulado das pessoas vivendo com HIV. As ações recomendadas que já são dadas pelo sistema. Novo CD4 identificado automaticamente, atualizar o CD4, o gap de tratamento da ILTB e notificação, ou gap de ILTB, notificação e tratamento. Ações realizadas. Existe uma lista de ações realizadas, como, por exemplo, indicar o tratamento para a tuberculose, paciente com sintomas de tuberculose ativa, paciente já tratou ILTB, não tem o tratamento da ILTB indicado, um novo CD4 maior que 350 foi identificado automaticamente, ou seja, pelo próprio sistema, um novo CD4 foi identificado na rede privada, a pessoa já tratou TB, já tratou ILTB no passado, notificado no ILTB, iniciar o tratamento para ILTB e notificado no ILTB, óbitos, informado ao médico responsável da rede privada, paciente se mudou para o exterior ou recusou o tratamento da ILTB. Todas essas são situações que acontecem no serviço que, na hora do monitoramento, eu vou selecionar uma delas. Outra informação importante que está presente no nosso relatório consolidado é um balanço geral, já que a gente observa que existem pessoas que entram e pessoas que saem, pessoas que vão permanecer nesse relatório de monitoramento. Então, se refere ao status da pessoa vivendo com HIV, aqueles que foram analisados e aqueles que estão pendentes de análise. A soma dos analisados com os pendentes de análise vai ser igual ao total das pessoas monitoradas. Outra informação, e muito importante para falar agora, é o gap de ILTB atualizado. Como o relatório do gap de ILTB acontece
ao longo de um mês, quando baixamos um relatório, começamos com um número X, e ao longo dessas atualizações, dessas permanências, ele vai mudar. Então, no final da coluna, nós temos do relatório, nós temos uma coluna que se chama Gap de ILTB atualizado, porque se refere às pessoas que vão permanecer com a recomendação e em monitoramento. Aqui está um exemplo, né, da minha planilha, né, uma planilha bem extensa, com todas essas informações, mais de 10 colunas, com todas essas informações por unidades, por município, no caso do GAP, do relatório consolidado. Aqui não aparece o nome da pessoa, mas é um consolidado por município e os serviços específicos. Continuando com o módulo da TB-HIV, falaremos agora sobre o gap de início de TARV em TB-HIV, ou seja, início de TARV em co-infectado TB-HIV. Nesse módulo, nós podemos baixar 2 relatórios, um nominal e um de monitoramento. O gap de início de TARV em TB-HIV, em co-infectado TB-HIV, é uma funcionalidade que tem como objetivo identificar as pessoas vivendo com HIV ou AIDS em tratamento de tuberculose e que não possuem registro de início de TARV no ciclone. Espera-se assim aumentar o número de pessoas com co-infecção TB-HIV em uso de TARV e reduzindo assim o risco de desfechos desfavoráveis de ambos os agravos e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Eu posso baixar 2 relatórios, baixar ou visualizar, um de monitoramento e um outro relatório nominal. Assim como nos demais relatórios da TB-HIV, eu também preciso fazer um filtro, selecionar um período inicial e um período final. Há uma ação recomendada e a contagem de CD4 que eu quero ter informação nesse meu relatório, assim como os pacientes que eu quero encontrar. A aba do Gap de TARV de pessoas vivendo com HIV em tratamento de TB é atualizada 3 vezes ao ano, em março, maio e outubro. Quando eu vou acessar ao monitoramento do Gap de TARV em pessoas vivendo com HIV, em tratamento de TB, eu também preciso fazer um filtro, selecionando o período inicial e o período final, a ação recomendada, que pode ser iniciar TARV, preencher o uso de TARV no SINAM-TB. Também posso filtrar a contagem de CD4 que eu desejo obter no meu relatório, ou todos. E o paciente, quais pacientes eu quero visualizar na minha planilha? Todos ou aqueles que ficaram pendentes de análise. Quando eu visualizo esta planilha, eu vou ter várias linhas com o nome de cada paciente e diversas colunas com os pacientes, as informações desses pacientes provenientes do CICEL, a instituição atual na qual ele se encontra em tratamento, o município da instituição, a data do último exame do CD4, qual é o resultado desse último exame de CD4, a coluna da data de diagnóstico da tuberculose, a coluna de TARV notificada no SINAM-TB, no caso, se foi notificada é sim, e se não for notificada é não. A co-infecção notificada no SINAM-TB, positivo ou não realizado. A situação de encerramento no SINAM-TB, como se encontra em transferência, em tratamento. E a ação recomendada. A última coluna é da situação de monitoramento. É aquela na qual o profissional que está fazendo o monitoramento vai identificar esse paciente e identificar em que situação de monitoramento ele se encontra nesse momento. Cabe lembrar que todas as situações anteriores estão dadas pelo próprio sistema e a última coluna é aquela em que eu vou atualizar. Aqui nesse relatório nós também temos uma novidade que é a identificação da prioridade em função do resultado de CD4. É prioridade urgente, na cor vermelha, aquelas pessoas que têm um CD4 menor ou igual a 200. É prioridade alta, na cor amarela, aquelas pessoas que têm um CD4 maior que 200. Algumas orientações são importantes dar a respeito desse nosso módulo. Primeiro, ele é um módulo recente que não é atualizado com frequência mensalmente, senão que 3 vezes ao ano. Esse relatório da ILTB e da
início de TARV em pacientes co-infectados, também pode ser acessado pelos profissionais do programa de tuberculose que já estão com o seu login e sua senha, ou seja, já foram cadastrados e também fizeram a capacitação para que possam utilizar o sistema da melhor forma. Eles devem atualizar as situações nos relatórios de monitoramento do gap da ILTB e do gap da TARV em TB-HIV. Também é importante que se peça à unidade onde se dispensa a TARV, dispensar também no Ciclom o tratamento preventivo da tuberculose, ou seja, registrar no Ciclom a dispensação do TPT. Importante lembrar que o profissional do programa de combate à tuberculose só acessa a aba de TB-HIV, não acessa as demais abas do SINC. As informações que estão no SINC provêm de 2 grandes sistemas, Ciclom e Cicel. Ou seja, eu posso encontrar essas informações também no Ciclom operacional e gerencial. No caso, no Ciclom operacional, eu posso ir ao gerenciador, ao cadastro de usuário no SUS e encontrar e baixar um relatório de usuários no SUS com CD4 menor ou igual a 350. Com relação à dispensa, nesse mesmo gerenciador do Ciclom operacional, eu também posso baixar o relatório, acessar o relatório de pacientes em uso de isoniazida. Se estou no Ciclom gerencial, eu posso buscar a aba antirretrovirais, ARV, selecionar relatórios gerenciais e dentre esses relatórios eu tenho um relatório de quantidade de usuários do SUS com CD4 menor ou igual a 350 nos últimos 100 dias e baixar uma planilha de Excel. Também tenho um relatório com uma lista dos pacientes em uso de isoniazida por UDM. Bom, espero que tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês e para mais dúvidas, sugestões ou críticas relacionadas à operacionalização do sistema, utilizar uma das seguintes opções. Fale conosco do SINC, @aids.gov.br, o 0800 61 24 39 ou por e-mail sinc@aids.gov.br. Muito obrigada. Aqui deixo o meu e-mail institucional também para vocês tirarem alguma dúvida que vocês têm a respeito do sistema e agradeço em nome da Gerência de IST/AIDS da Secretaria do Estado de Saúde de Rio de Janeiro.